Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui, dia 9 de novembro de 2022. De manhã eu recebi a notícia que eu sabia que receberia um dia, eu viria um dia, mas não estava preparado para ela tão cedo assim, que foi a morte da minha primeira ídola, né, a Gal Costa. E quando eu digo primeira, eu tenho 55, quase 56. Primeira ídola mesmo quando eu tinha 5, 6, 7 anos de idade. Então todo mundo da minha família lembra que eu ficava hipnotizado, né, pela Gal Costa. E os dois álbuns que eu sempre mais gostei da Gal, e na verdade os dois álbuns que eu acho que estão entre os melhores que eu já ouvi na vida, são os Gal Costa da fase psicodélica dela de 1969. É, é difícil escolher um desses dois, porque, por exemplo, em um tem Baby, mas eu ficaria com o que tem Cinema Olímpia, The Empty Boat. Eu acho que esse é o que eu mais gosto, né? País Tropical. E é engraçado que quando eu tinha, sei lá, 5, 6, 7 anos, ao invés de me apaixonar, né, ou ficar ligado no mundo infantil, eu estava ligado numa gritaria, numa guitarra aiada, desgramada. Então, por exemplo, lá nos anos 80, quando eu conheci o Jesus and Mary Chain, por exemplo, com aquela guitarrada toda microfonia, aquela coisa toda, não me chocou, surpreendeu, porque eu já conhecia isso aqui, ó. Isso é Pulsars e Quasars desse álbum que eu acho maravilhoso, que daqui a pouco não vou deixar tocar, né? Porque, mas daqui a pouco nessa faixa a Gal vai latir, vai miar, né? Era a fase Janis Joplin, ou na verdade fase Gal Costa, minha fase favorita. Nos anos 70, depois, ela vai se acertando como dama da MPB. Tem grandes álbuns dos anos 70, né? É, um dos meus favoritos é o Cantar. Outro dia que eu descobri que o Cantar foi odiado pela crítica e depois, acho que agora é meio ressaltado, né? Eu falei, ué, como que alguém pode não gostar do álbum que tem Barato Total? Lá, 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 lá. Né? Aí, claro, nos anos 80, aquela mulher que fez muito, muito sucesso. É, Nossa, era difícil o ano que não tinha um sucesso da Gal, né? Durante todos os anos. Segunda metade dos 70, 80, eu cheguei a show da Gal, vestidão vermelho, e ela foi na fase que ela tinha uns negócios de Thomas Green Morton, acho que era isso. Nossa, tô tirando a memória mesmo. Eu sei que fazia assim, ra, ra. E aí eu fui ao show e fiz, mesmo eu sendo um cara assim super cético com relação a tudo. Mas estava no show da Gal, então fazia, né? Barato o show. E aí dei uma descolada da obra dela, mas ficava vendo de longe, né? Segunda metade dos anos 90, primeira metade ou dos 2000, né? A Gal já fazendo songbooks do Jobim, eu ouvia tudo, mas na verdade sempre gosto mais dos dois primeiros álbuns. E a partir nessa década de 2010, né? Ela voltou a ser a Gal que eu gosto mais, né? Que é a Gal eclética, a Gal plural, né? Porque você tem um LP influenciado por funk e com barulhinhos eletrônicos. Aí depois você tem um outro álbum que ela vai e pincela uma cantora sertaneja, no caso a Marília Mendonça, para gravar uma música junto com ela, espertíssima, porque a Marília Mendonça estava estourada já na época, né? Mas gostei também, inclusive, de quem ela escolheu, né? Que é uma coisa que a Gal nunca me decepcionou, politicamente, comportamentalmente. Eu via de longe fotos com uma ou outra pessoa política, tá, essa sabe das coisas, quem que ela deve ficar junto, né? Porque ela nunca foi careta, nunca foi fascista. E eu devo muito a Gal Costa em termos dessa abertura para a música, né? De não ser careta e de não gostar de gente careta, fascista. Eu acho muito porque com 5, 6 anos
Sete, eu ouvi muita Gal e entendi muita Gal. Uma coisa que eu ainda tenho que analisar com o meu psicanalista, né? Como que eu processei isso. Mas é muito impactante. Então eu não podia deixar de vir aqui para falar outra coisa sobre, né? Para fazer essa homenagem, agradecer. Não fiz roteiro, não fiz nada. É um fluxo da consciência, um stream of consciousness, a la Virginia Woolf mesmo. Esse álbum aqui que eu falo é o que tem menos legal, que é a versão que eu mais gosto, a primeira. Mas eu sou muito fã de filme de terror, né? Como vocês que acompanham o canal sabem bem. Antes dessa Pulsars e Quasars, aí pro final, isso aqui vira uma doideira. Pulei, né? Pra não... Bom, você fala, nossa, essa é pura zoeira psicodélica, mas eu juro, não revendo a coisa. Desde criança, o final dessa música eu vejo com um filme de terror. É uma aparição demoníaca, alguma coisa assim. E sei que ao final dessa música tem um barulho que faz tom, que eu imaginava que era um carro do hospício, uma ambulância vindo catar as pessoas. De certa forma, a Gal dialoga com a minha postura em termos de arte, né? Cinema, música, de forma muito perto e muito cuidadosa, né? Não deve ser à toa o fato de eu amar filme de terror até hoje, ser um dos meus gêneros favoritos, e desde criança já percebi que aquela canção, aquele pedaço da canção, já me lembrava um filme de terror. Estou dizendo que a Gal gosta de filme de terror, isso eu não faço a menor ideia. E também não ligo. O que eu acho importante é essas características similares, né, que eu coloco como sendo muito importante na minha trajetória. E eu sempre vou voltar, né, para isso. Na raiz disso é eu ter gostado da Gal, em primeiro lugar, com 5, 6, 7 anos, ao invés de gostar de outra coisa, né? Sempre achei muito legal essa coisa da Gal Costa de ficar pensando esses artistas novos, que é uma coisa que eu faço no canal também. Na verdade, eu quase não ouço música antiga, inclusive as músicas da Gal, né? Porque daí ela criou um monstrinho em mim, ela ajudou a criar um monstrinho em mim. Eu raramente ouço coisa, porque eu já ouvi muito em 55, então o que eu precisava conhecer de música antiga, sim, já conheço, né? Tem um bom repertório, mas hoje em dia eu escuto uma outra faixa antiga. Eu gosto de novidade, igual a Tati Quebra Barraco. Quero novidade, falou, mas a Gal também já gostava de novidade antes até da Tati, né? Ela sempre deu oportunidade para compositores, para cenógrafos nos shows e buscando traços. Ela nunca deixou de ser tropicalista, né? Porque ela nunca careteou, ela nunca deixou de procurar novidade. Isso tudo eu respeito numa pessoa e respeito numa artista. Então, eu acho que assim, a Gal, eu tive sorte de ter como primeira ídola a Gal Costa. Depois seguiram-se outros, mas aí eu já era adulto, então, adulto. Então já não tem aquela força, né? Então, que aquele ídolo de quando você tem aquela idade de 5, 6, 7 anos, e uma coisa meio inexplicável, sei lá, se é porque eu era uma criança meio diferentinha, se é albino, assim, aquela gritaria, alguma coisa eu lia ali que me fez ir para ela e depois ficar sempre mesmo que de longe, observando. Hoje em dia, claro, tem um monte de outros artistas que eu amo, né? Bjork, Kate Bush, Cocteau Twins, galera do rock progressivo, enfim. Estou falando só de coisa antiga, mas tem muita coisa nova que eu amo. Tá aqui no canal, mostro sempre. Mas assim, sempre essas outras com 1 grama de sal, assim, nunca foi com aquela
com aquela entrega, né, de criança para sua primeira ídola. Isso que é isso que distingue a Gal. Não estou dizendo que ela goste mais dela do que da Bjork, eu não consigo fazer essa diferenciação, mas ela é a ídola primal, primordial, né? Que foi aqui quando eu tinha 5, 6, 7. Então era só aquilo que eu canalizava. E ainda bem que só aquilo que eu canalizei naquela época depois provou ser bastante coerente com a maneira como eu sou, né? Então, assim, thank you, Gal. Eu vou ouvir você, especialmente esses 2 primeiros álbuns, até eu falecer, né? Não vou ouvir sempre, 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 porque eu sou como você, gosto de novidade, né? Gosto de procurar, buscar, não quero ficar engessado só ouvindo coisa de anos 70, 60. Não é o Roberto esse, né? Quando começar assim é porque eu também preciso ir embora. Mas a Gal não estava assim e foi, então a gente não pode garantir nada. Mas é assim, muito obrigado. Ela consegui fazer o vídeo sem me desmoronar em lágrimas, eu achei que fosse acontecer. Então eu falei, não tem roteiro, não teve nada. É o fluxo da consciência para dizer o quanto que essa moça foi importante para mim, né? Em termos de gosto musical, postura, quiçá até filme de terror. Que bacana, que bom ter tido esse amor aos 5, 6, 7 anos de idade. Não queria ter outro, não reescreveria minha história de jeito nenhum, porque, repito, Gal nunca me desapontou, sempre fiquei olhando meio de longe, mas ficava, via foto com outra pessoa, falava, Gal, você não fez isso, você não cantou para fulano, você não foi cantar para Beltrano, continua. Beleza, né? Quando você não se desaponta. Tchau.